Ora bem, na última aula criámos um projeto novo no Visual Studio, este para fazermos a primeira aplicação, e a primeira aplicação vai ser uma máquina de calcular. Então, a primeira coisa que fizemos foi criar um projeto. Quando criámos um projeto, ele criou uma pasta com o nome desse projeto. Mas na verdade o que ele criou foi primeiro um workspace com o nome desse projeto e depois criou um projeto com o mesmo nome. Daí que temos inicialmente uma pasta, isto vai ser a pasta do workspace. Depois aqui dentro do workspace então temos um projeto com o nome de calculator. Portanto, acabamos por ter uma pasta dentro da outra com o mesmo nome. Então, temos aqui assim um ficheiro que tem informação sobre a solução. Portanto, já vimos na última aula que a diferença entre um projeto e uma solução é que a solução pode ter vários projetos. Portanto, a solução é um conjunto de projetos. Portanto, isso quer dizer que, por exemplo, nós hoje vamos ver isso. Então, temos aqui um projeto. Este projeto tem como resultado um exe, um ficheiro executável. E vamos, por exemplo, colocar algumas funcionalidades dentro de uma DLL. Então, vamos colocar à parte, dentro de uma DLL. Então, isso é um novo projeto e depois liga-se os dois projetos. No final, o que é que temos? Nós temos um executável e uma DLL. Então, isso é para mostrar que uma solução tem vários projetos e podemos ter dentro de uma solução vários tipos de projetos. Ok, vamos entrar dentro do projeto, Calculator. Então, temos desde... aqui, o mais importante são estes ficheirinhos, .cs, portanto a extensão de C#. Vamos ver isto. Eu vou utilizar aqui o Notepad++ enquanto não instalo o Visual Studio. Ora bem, existe uma classe que inicia a aplicação. Portanto, o Visual Studio criou automaticamente esta classe, deu o nome do programa, é uma classe estática, e tem aqui dentro um método main. Portanto, este é parecido com o Java, portanto, tem que ser um método estático também, não devolve nada. E o que vai fazer é, tem aqui configurações em relação à aplicação, portanto, ao estilo da aplicação, alguns defaults. E depois o que vai fazer é isto, vai executar um método run da classe application e envia um objeto, que neste caso vai ser um formulário. Portanto, cria aqui um objeto tipo form1. Portanto, isto não foi alterado o nome desta classe, que devia ser alterada. Portanto, cria um objeto, envia este objeto para o método run e o método run está ali, mostra o formulário, mostra a janela e depois fica ali no ciclo infinito à espera que aconteçam eventos. Quando acontecerem eventos, os eventos são despachados para quem estiver à escuta para receber esses eventos. Portanto, isto, ficheiro inicial. A seguir temos o formulário. Ora bem, a nossa janela também é um formulário e o código dessa classe está aqui espalhado por dois ficheiros, form1.cs e form1.designer.cs. Vamos começar por este, form1.designer.cs. Portanto, este namespace calculator. Form1 é uma classe parcial. Portanto, uma classe parcial é uma classe que pode ser definida em mais do que um ficheiro. Portanto, nós estamos habituados, por exemplo, em Java, cada ficheiro tem geralmente só uma classe, a não ser que tenha classes internas. E as classes, quando são definidas só num único local. Aqui não. Aqui podemos ter vários locais que definem o que é a classe. Portanto, podemos ter a classe espalhada por vários ficheiros. Qual é a vantagem aqui disto? A vantagem é que a classe vai ser construída à custa de código feito pelo programador junto com o código feito pelo Visual Studio. Então, pelo IDE, que é por este IDE do Visual Studio.
Então aqui nesta classe o que é que vai estar? Vai estar o código gerado pelo Visual Studio. Portanto, o Visual Studio gera este código. Geralmente nós nunca alteramos este código, mas é costume às vezes vir aqui fazer pequenas alterações. Ora, o problema de fazer alterações neste código é que isto facilmente depois pode, se tiver erros, estraga depois a parte visual que a gente vê do formulário. Portanto, quando a gente abre o formulário, muitas vezes em vez de ver o formulário, vê lá uma mensagem de erro. Portanto, geralmente o problema está aqui nesta parte, porque o Visual Studio utiliza este ficheiro para criar todos os elementos que depois são apresentados na janela. Portanto, se estiver erro, aparece uma mensagem de erro em vez de termos então a representação gráfica da aplicação numa janela. Ora, os erros típicos que acontecem neste ficheiro geralmente é a ligação de métodos a eventos. Portanto, esses são os principais. Ligação de métodos a eventos. Isto porque a pessoa faz uma ligação do método, depois altera o nome do método, ou apaga o método, ou qualquer comentário, e depois fica aqui uma ligação que entretanto deixa de ser válida por o método não existir. Ora, aqui o que é que temos? Ora, o importante aqui neste ficheiro é este método, Initialize Component. Portanto, aqui temos, assim, o Visual Studio coloca a declaração das variáveis aqui no fim da classe. Isto é indiferente, é uma questão de gosto. A declaração das variáveis está no início ou está no fim. Portanto, todos os elementos que a pessoa arrasta para a janela, portanto, vão ser criados aqui. Vão ser criados por variáveis para esses elementos. O nome para cada um dos elementos é o nome que se utiliza aqui assim na programação. Portanto, nestes nomes eu utilizei o prefixo btn. Portanto, por exemplo, aqui temos os botões de 0 a 9. Temos aqui os botões. Além disso, temos aqui o botão exit. Temos aqui dois botões cujo nome não foi alterado. E temos uma caixa de texto. Este é resolvido. Portanto, aqui temos a declaração das variáveis. Portanto, estes são tudo botões, mas já aqui o prefixo, para quando não puder a programar, só pelo prefixo a gente já consegue descobrir que isto é um botão. Portanto, a pessoa parar aqui, o cursor aqui não adianta porque aqui não adianta. Portanto, temos a declaração dos botões. Pelo prefixo a pessoa consegue descobrir qual é o tipo do botão. Os IDEs, portanto, atualmente ajudam também nessa tarefa. Ok, temos a declaração. Por acaso aqui está no fim, está no início, é indiferente. E agora vamos então ver este método Initialize Component. Portanto, se temos a declaração das variáveis todas, aqui temos a criação dos objetos todos. Portanto, aqui ver-se a criação dos objetos todos que vão estar no formulário. Portanto, isto quer dizer que nós automaticamente temos logo acesso a todos os objetos na programação que estão no formulário. Portanto, se estivéssemos, por exemplo, a programar para Android, tínhamos que ir à janela, buscar os elementos se fosse necessário. Aqui não, temos logo tudo. Tudo que a gente coloca no formulário tem logo acesso a isso tudo. Cria-se logo as variáveis todas, vê esses elementos todos e a pessoa tem logo acesso a todos os elementos que foi no código. Portanto, depois de criar os objetos, então agora vem a parte de iniciar os objetos. Fazer as primeiras alterações aos objetos. Então o que é que se faz? Para-se a escrita no ecrã. Portanto, o evento Paint é o evento mais lento que existe de uma forma geral. É por isso que os computadores até trazem placas gráficas especiais. Isso tudo para tentar fazer com que esta parte seja mais rápida. Portanto, como o evento Paint é o mais lento, portanto, aqui o que é que se faz é para-se a escrita no ecrã. Então quer dizer que estamos a escrever em memória. Quando a libertar a escrita, pega-se naquela memória e coloca-se no ecrã. Portanto, é muito mais rápido. Portanto, isto também, depois, quando forem programar, também devem de utilizar a mesma estratégia.
Se fizerem muitas alterações no ecrã, a gente para a escrita, faz as alterações todas, depois liberta a escrita no ecrã. Ora, então temos aqui o código gerado pelo Visual Studio. Portanto, este código pode ter mais ou menos elementos, depende do que é que a pessoa mexeu ali na janela de propriedades. Este código é útil para a pessoa ver como é que se criam, às vezes, muitos elementos. Portanto, se eu quiser criar, por exemplo, aqui a parte das cores. Por exemplo, aqui temos que, existe uma classe Color, neste pacote, System Drawing, e depois a classe Color tem aqui um conjunto de constantes. Ponto, aqui não tenho, mas depois tem um conjunto de constantes, que estava ao red. Tem aqui um conjunto de constantes que a pessoa pode utilizar. Além disso, a pessoa pode criar uma cor específica com RGB. Então vai à classe Color, from a RGB e envia então estes valores. Ora bem, 1, 2, 3. Aqui está só a enviar 3 valores. Também há a possibilidade de enviar 4 valores, onde o quarto valor é a transparência. Então, também há essa possibilidade. É com o mesmo? O ARGB? Assim, eu agora aqui tenho só acabou só a gente faz pontinho e vê logo os métodos todos, tenho logo ali. De cor não sei, então se tivesse aqui o Visual Studio rapidamente fazia color ponto e ver quais são os métodos. Por acaso até pensava que este aqui, a RGB, que já tinha logo a transparência, aqui o A era para a transparência, o RGB. Agora só olha à frente e vê que isto tem só 3 parâmetros. Ora bem, por vezes o Visual Studio gera aqui estes códigos a mais, gera aqui muito mais informação. Por exemplo, neste momento, o que estamos aqui a fazer, temos aqui o número 206, que ele está a fazer um cast para byte e depois faz um cast para int. Portanto, precisa mais 3. Okay. Sempre, assim, às vezes os métodos, como têm muitas assinaturas diferentes, estão redefinidos com muitos parâmetros diferentes. Às vezes também existe a possibilidade de ser só adicionar mais um parâmetro. Portanto, às vezes o Visual Studio tem aqui uma sintaxe um bocadinho mais complicada do que qualquer é preciso. Ora bem, localização. Portanto, o ponto onde o objeto começa, onde está o canto superior esquerdo do objeto, é um objeto do tipo point. Portanto, o botão exit, ponto location, e isto é um elemento do tipo point. Portanto, é coordenada x, coordenada y. O nome do botão, portanto, este nome do botão é utilizado para gerar este código. Portanto, aqui o nome da variável tem a ver aqui com o nome do botão. O tamanho do botão é um objeto do tipo size que tem largura e altura. Tab index, isto permite definir a ordem pela qual os elementos são percorridos se a pessoa utilizar a tecla Tab. Portanto, se o rato variar, se a pessoa utilizar a tecla Tab, isto define a ordem. Portanto, ele vai utilizando números sequenciais, 0, 1, 2, 3. Portanto, à medida que a pessoa vai adicionando elementos, ele vai incrementando isto. Depois a pessoa pode, se quiser, trocar esta ordem. Ora bem, texto que aparece no botão, vai aparecer o exit, o i comercial é para colocar a tecla de atalho, neste caso no X. Então a pessoa coloca o i comercial antes da letra que quer a tecla de atalho, depois faz Alt X, então é uma coisa que dar um clique neste botão. Ora bem, o botão em si não tem nenhuma imagem, a pessoa pode colocar uma imagem no botão. Se colocar uma imagem no botão, depois pode colocar texto e imagem e depois pode definir a relação entre o texto e a imagem, onde é que fica o texto, onde fica a imagem, fica de cima, fica do lado, por aí em diante. É assim, o que vocês têm pode ser diferente, mas não é necessário estar a copiar, não é necessário estar igualzinho. Portanto, o que vocês têm pode ser uma coisa diferente.
A seguir, o que temos, e esta parte é importante, que é registar o método para um evento. Portanto, este método vai ser executado, este método btn exit underscore click vai ser executado quando existir um evento do tipo click. Portanto, aqui o mais igual permite que a pessoa vá sempre acrescentando novos métodos. Portanto, como a classe é uma classe parcial, pode ser definida em vários lados, portanto, podemos ter várias pessoas a trabalhar na classe e as pessoas vão registando novas coisas a fazer quando se der um clique num botão. Ora bem, os outros botões são iguais, pelo que vamos avançando. Temos os botões, temos informação sobre o formulário. Depois disto temos então a parte de adicionar todos os botões ao formulário. Portanto, para adicionar os botões ao formulário, vai-se à propriedade controls do formulário e a utilização é para adicionar todos os botões do formulário. Portanto, este código que temos aqui é adicionar todos os elementos que temos no formulário, todos os controls, vamos adicionar então aqui à coleção controls, que tem todos os elementos do formulário. No fim, resume layout false, portanto fazer o inverso do que tínhamos feito aqui inicialmente com o suspend layout e escrever o layout. Escrever o layout no ecrã. Portanto, escrever tudo no ecrã. Portanto, este método, ou esta classe tem este método muito importante, initialize component. Portanto, geralmente, nós nunca vimos aqui mexer diretamente, a não ser que tenha erros. Se tiver erros, a gente tem cá mexer. Se não tiver, isto é o Visual Studio que controla isto. Vamos ver outra classe, form1.cs. Bem, vimos que esta classe que é gerada pelo Visual Studio, portanto, isto está declarado como sendo uma classe parcial, e o mesmo vai acontecer na classe que nós vamos programar. E agora há que ter atenção que as definições são um bocadinho diferentes. Portanto, eu vou copiar esta definição para o form1.cs. Form1.cs, portanto, o que tínhamos no outro lado era só isto, classe parcial form1. Aqui temos que, portanto, é uma classe pública, classe é parcial, form1, e temos aqui a herança. Portanto, os dois pontinhos é a herança. Portanto, quer dizer que esta classe herda de form. Form que está aqui em System Windows Forms.form. Portanto, esta classe, se a pessoa tiver herança, deve colocar aqui nesta classe e não na outra que é gerada de forma automática. Portanto, temos o construtor, isto é o construtor vai chamar este método que é gerado pelo Visual Studio para criar o layout. E agora o que temos aqui a seguir é os métodos que reagem aos eventos, portanto os handlers, onde o nome dos métodos, nós podemos manter esta sintaxe para o nome do método, que é o nome que é dado ao botão, underscore, o nome do evento. E assim a pessoa olha para o nome do método e sabe logo que este método vai ser executado quando existir um clique no botão Exit. Portanto, este nome dos métodos, portanto, isto vem do Visual Basic, pelo menos, já vem 12 linguagens para trás. Portanto, é uma boa regra para a pessoa rapidamente identificar quando é que este método vai ser executado. Portanto, o método recebe dois parâmetros. Portanto, este método recebe sempre dois parâmetros. Primeiro, o sender é recebido como sendo um object. Ora, este primeiro parâmetro
é o objeto onde aconteceu o evento. Portanto, se foi no botão, é o botão. Se foi numa caixa de texto, é a caixa de texto. Se foi o formulário, é o formulário que vem aqui. Portanto, depois a pessoa pode pegar neste objeto e fazer a conversão para o tipo certo. Como é que faz essa conversão? Vamos lá ver. Você pode fazer a conversão assim. Portanto, imaginem que isto portanto, isto vai ser um clique no botão Exit. Portanto, vai ser um button. Portanto, o sender vai ser um button. PTN toma um valor de... Agora posso fazer aqui um cast. De button sender. Então eu posso fazer isto. Ora bem, e se por engano a pessoa ligou este método a um clique no formulário? Isto vai arrebentar aqui. Porque isto... Depois a pessoa não pode fazer a conversão de um formulário para um botão. Ora bem, o que acontece é que isto vai levantar uma exceção. Portanto, se isto der erro, levanta uma exceção. Portanto, se o sender, se não for deste tipo, isto levanta uma exceção. Por isso, o que geralmente se faz é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, isto é um valor de sender as button. Portanto, isto é uma outra forma de fazer um cast, mas funciona de forma diferente. Qual é a principal diferença? É que aqui temos uma exceção e aqui temos nulo se falhar. Portanto, se utilizassem isso, tinham que colocar aqui um try nisto e depois um catch. Diz? Já vou explicar. Vou explicar outra vez. Portanto, se quisessem fazer o cast, faziam isto. Assim, utilizando esta segunda forma, o que fazem é if btn for diferente de nulo, então fazem o que for necessário. Ok. Então vamos recapitular. Portanto, os métodos, os handlers, portanto, os métodos que respondem aos eventos, recebem sempre dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o objeto onde aconteceu o evento. Ora bem, este primeiro parâmetro, isto vem sempre como um object. Vem sempre como um object. E é muito normal a pessoa pegar neste objeto, que foi onde aconteceu o evento, faça o cast para o tipo certo, faço o cast para o tipo certo e depois faço operações. Ora bem, porquê este cast? Este cast é necessário porquê? É necessário porque muitas vezes a pessoa registra um método para responder a muitos elementos. Então, em vez de ter um método para cada botão, eu tenho um método que responde a todos os botões. Então depois tem que saber qual é que foi o botão. E mais do que isso, por exemplo, temos menus. Temos menus quando tem menu bars, tem menus, tem submenus por em diante, tem menus items por em diante. Então temos diversos elementos que podem aparecer aqui neste primeiro parâmetro, quando a pessoa está a trabalhar com menus. Ok, mas a pessoa quer fazer o cast para o tipo certo. E depois de receber um elemento, pode andar ali a navegar no menu sem ir às variáveis globais. E então existem duas formas de fazer o cast. Esta forma, que é que vocês conhecem do Java, portanto vocês conhecem do Java ou do C ou do C++, portanto que é pegar numa variável e depois faz a conversão para um certo tipo. Ora bem, o que acontece é que se isto falhar, aqui o que é que a pessoa obtém? Obtém uma exceção. Se obtém uma exceção, então tem que colocar um try catch. Sim, sim. No try, quando mete BPM, aqui está a dar variável local, e depois diz que o parâmetro com esse nome pode ser usado aqui. Sim, é assim, a pessoa que esta variável aqui é local, depois é válida só durante esta parte. Aqui vamos precisar de um tipo de exceção. Exception é X. Assim, eu não estava aqui a colocar as coisas todas, estava só a tentar exemplificar o que é necessário fazer. Sim, aqui o que acontece? btn.
por exemplo, ponto text, ponto text toma o valor de aspas mais igual, vou acrescentar uns pontinhos, por exemplo. Estou a fazer alguma coisa, né? Estou a fazer alguma coisa. Portanto, isto é uma variável local, só pode utilizar aqui. Portanto, isto que está aqui seria depois o que vinha cá para dentro. Uma pessoa faz o que for necessário. A pessoa pode utilizar este código ou utilizar este código. Portanto, este é equivalente ou é muito parecido. Em termos de resultado, pode ser equivalente. Geralmente, em C# o que se utiliza é este. Portanto, isto é uma dúvida que as pessoas às vezes têm. Porque é que não faço a conversão normal e utilizo aqui este operador as? Portanto, isto é um operador que existe aqui nesta linguagem para simplificar aqui a conversão de variáveis. Portanto, isto vou colocar em comentário. Ficou a funcionar, pelo menos deixou de ter erro. Deixa lá ver aqui o nome da propriedade. Text. Mas isto é text. Está correta. Portanto, button. É assim, daqui a bocado eu posso pôr no Visual Studio. Quando tiver Visual Studio, posso colocar lá. Se tiver erros, depois já retiro os erros. Então, para já, vou só explicar um pouco o que foi feito e depois vamos avançar. Ok, então temos duas formas diferentes de fazer a conversão do parâmetro para o tipo certo. Ora, neste caso, portanto, isto não era necessário, portanto, quando existir um clique neste botão, portanto, aquela coisa que queríamos fazer seria o Application Exit. Aqui estávamos a fazer uma coisa diferente, que é colocar o fundo do botão em amarelo. E tínhamos aqui uma linha como é que se define uma cor diferente. Se a pessoa quiser uma cor diferente, portanto, em vez de colocar uma das constantes, pode definir, portanto, quer dizer que isto vai estar assim ou assim. Portanto, só e simplificar como é que se obtém uma cor diferente do conjunto de constantes que temos para as cores. Em seguida criamos um método para devolver uma cor aleatória, classe random, gera números aleatórios. Portanto, aqui o método next devolve o número de 0 até este valor, até 255. Depois é necessário aqui confirmar se este número, o 255, é intervalo aberto ou fechado. Às vezes os métodos devolvem intervalo aberto, há outros que devolvem intervalo fechado. Portanto, às vezes depois é necessário confirmar aqui os pormenores. Portanto, a pessoa sabe o que é que as coisas fazem, mas depois é necessária a documentação. Nesse caso é menor que 255. Do 0, então quer dizer que isto devia ser 256. Devia ser de 0, portanto, de 0 a 255, então aqui o número que devia estar era 256. Um número que é less than. Ok. Então, aqui coloca-se 256 porque o 255 ainda é um número válido. Ok, temos 3 componentes da cor e criamos então um objeto tipo color com esta cor. Neste caso não está reduzido ao random. É assim, aqui assim, não é muito importante porque geralmente quando se cria um objeto ele faz o seed com a hora do computador. Hoje em dia geralmente é tudo feito com a hora do computador. Portanto, com o número de milissegundos ou assim. Sim. Sim. Assim, hoje em dia, numa parte da linguagem, é desnecessário que utilize a hora do computador, a própria
A biblioteca já faz isso, portanto não é muito importante isso. Sim, é assim, tudo o que a biblioteca puder fazer, mas isto são os pormenores que é importante saber, às vezes são esses pormenores, mas muitos desses pormenores com o tempo começam por desaparecer. Bem, temos aqui depois outros exemplos de coisas que tivemos a experimentar. Por exemplo, alterar a cor quando o rato entra. Portanto, colocar uma cor aleatória num botão. Quando o rato sai desse botão, colocar uma cor pré-definida para o botão. Então nós vimos que existem 3 tipos de cores que podemos colocar. Podemos colocar as constantes, podemos colocar as cores do sistema, que são as cores que são utilizadas depois pelo Windows. Portanto, se a pessoa alterar o esquema do Windows ou a aparência do Windows, depois a aplicação também adapta-se. Portanto, estamos a utilizar estas cores de System Colors. Tem a vantagem que depois a aplicação adapta-se se a pessoa alterar o esquema do Windows. Portanto, vimos isso. Temos aqui mais alguns exemplos. E o último método que fizemos, à noite ainda fiz mais uma ou duas coisitas pequenas. O último método aqui que fizemos foi criar um método que responda a mais do que um botão. Que responda a mais do botão. Quer dizer que vamos ligar este método a vários botões. E então aqui é necessário ter a conversão. Portanto, a pessoa recebe o botão onde aconteceu o evento no parâmetro, recebe aqui o botão. Nós temos que saber qual é que é o botão, se foi o 0, se foi o 1, se foi o 2, qual foi o botão onde aconteceu o evento. Para isso faz aqui o cast. Se o resultado é diferente de nulo, quer dizer que o evento foi num botão. E se foi num botão, vamos fazer o seguinte, que é... Aqui há duas possibilidades. Uma possibilidade era esta, que era adicionar à caixa de texto. Adicionar à caixa de texto, aqui o mais igual é adicionar, acrescentar, fazer o append, acrescentar no fim. Portanto, adicionar à caixa de texto o texto que o botão tem. Portanto, esta é uma possibilidade. Outra possibilidade que vimos aqui era utilizar esta propriedade tag. Ora bem, a propriedade tag é uma propriedade que foi adicionada para o programador colocar lá o que quiser. E depois utiliza isso na programação. Portanto, isto não tem nenhum resultado sobre o objeto. Portanto, o programador coloca lá o que quiser. E, portanto, neste caso, uma solução seria colocar, portanto, nesta propriedade tag os números. Portanto, no botão 0 colocas o número 0, no botão 1 colocas o número 1, por aí em diante. Ora bem, isso porquê? Fazer pergunta porquê? Quando o texto é igual. Assim, neste caso mas imaginem que eu quero pegar nesta aplicação e colocar isto em chinês. Se quiser colocar os números em chinês, depois eu não quero adicionar, depois eu quero adicionar o 0 e o 1 e o 2, senão o texto em chinês. Portanto, nesse caso, as coisas já eram diferentes. Neste caso, portanto, íamos colocar na propriedade tag os números no texto e então o texto em chinês. Bem, isto foi o que foi visto na última aula. Dúvidas até aqui? Continuar. Portanto, queremos programar o botão que apaga para trás. Portanto, este botãozinho apaga para trás, apaga o último dígito. Portanto, a caixa de texto é uma string. Quando chamam o método getText na caixa de texto, obtêm a string com este número e depois utilizam o método substring para obter parte da string. Vamos aqui aos métodos. Método, deve ter aqui um substring. Tem aqui, substring. Este tem aqui dois. Um que recebe só um número e um que recebe só um parâmetro e recebe dois parâmetros. Portanto, nós queremos desde a posição inicial até à penúltima posição. Este primeiro, o substring que recebe só um parâmetro, portanto este parâmetro que recebe é
a posição inicial a partir da qual ele vai dar, vai devolver a string. Portanto, isto não serve, o que nós queremos vai ser este segundo. Portanto, este segundo é a posição inicial, portanto, este primeiro parâmetro vai ser 0, e depois o comprimento que nós queremos. Portanto, nós queremos desde a posição 0, o comprimento é o comprimento que temos da string menos 1. Portanto, e é isso que vamos colocar na caixa de texto. Mas até podemos colocar uma coisa diferente. É assim, aqui o que acontece, a caixa de texto pode ter números ou não. Portanto, vocês podem ter um código semelhante a isto. Vou colocar aqui o notepad. Portanto, este método que responde ao botão, portanto, será um método assim semelhante. Portanto, será um private void ptn. Temos que dar um nome a isto. Vou chamar backspace, espaço para trás, há parênteses, object sender, vírgula, e depois tem aqui um outro parâmetro que é, depois vocês colocam aqui o que tiverem aqui, que é a parte dos eventos, sim. Olha, tenho aqui buscar, primeiro fazer o cast disto para um botão. Portanto, já vimos como é que isso faz, button, ptn, toma o valor de sender as button, ponto e vírgula. Se isto realmente for um botão, portanto é bom confirmar que isto é um botão. E então vamos buscar o número. String número que toma o valor de ptn.getText. Bem, assim, eu aqui estou a oferecer sem ajuda do Visual Studio, porque o Visual Studio era mais fácil. A pessoa tem a certeza depois que mete se existem e que os números estão corretos. Obter o texto, agora precisamos de obter a substring. Então, assim vou fazer isto passo a passo. Num2 toma o valor de num.substring getText, isto é com essa coisa maiúscula, substring, isto vai ser desde a posição 0 até ao comprimento do botão, menos 1. Este ponto length menos 1, fecha ponto e vírgula. Control find size. A vista está cá em cima. Deixa eu ver se é propriedade, se é length, é uma propriedade. Portanto, quando a pessoa está a trabalhar com muitas linguagens diferentes ao mesmo tempo, depois o que acontece é que às vezes não sabe se o método chama-se length, se chama size, se é uma propriedade, se é um método. Portanto, para cada linguagem a pessoa tem que se adaptar a estas pequenas diferenças entre as linguagens. Portanto, aqui é uma propriedade, está aqui length. Se isto fosse Java era size, qualquer outra coisa, e há muitas formas diferentes. Portanto, isto length menos 1. Ora bem, temos o número, portanto, já com o último dígito cortado. Portanto, eu vou focar uma substring desde a posição 0
até ao comprimento menos 1. Portanto, para ignorar o último. Mas isto ainda vai ter que sofrer aqui mais algumas alterações. A seguir vou fazer outra coisa, que é, vou fazer o cast do número para um double. Número 3 toma o valor de double ponto. Isto deve ser parse double, a parênteses, número 2. Isto poderá ter que colocar aqui um try catch, que isto pode enviar uma exceção, se isto falhar. Ora, porque é colocar o número que estava numa string no número real? Isto permite, por exemplo, se o número termina num pontinho, ignorar o ponto. Ou se tivermos 15.000005 e eu apago o 5 e não quero que fiquem certos todos lá. Certo? Portanto, se eu tiver este número, imagina que eu tenho este número, 15.000005. Se eu tiver este número, se eu estou a apagar aqui o 5, eu não quero que fiquem lá os zeros todos. Portanto, ao fazer o cast para um número real, ele já retira tudo o que não é necessário. Portanto, se o número era este, eu quero que o resultado seja só 15 e que não fique aqui coisas esquisitas. Por isso faço o cast para um double. E agora estou a fazer o inverso, que é btn.setText e coloco lá. Agora tenho que fazer o cast ao contrário. Fazer o cast ao contrário pode ser aspas mais número 3. Ora bem, isto, portanto, sem nenhuma ajuda, portanto, isto é só tendo uma noção de quais são os comandos. Acontece quando a pessoa habitua-se ao Visual Studio, a pessoa nunca mais tem que decorar os comandos. Nem a pessoa sabe quais são os métodos todos que têm as classes. A pessoa faz um pontinho e dá logo ali a listagem, porque ele uma ou duas letras e vê logo se é sai, se é length, se é o que é. Portanto, descobre logo quais são os métodos que existem. Sim. Aqui diz que logo o BTN. Sim, aqui. Diz logo que não é. Aqui. Sim. É só text. Se calhar é só text. Text está para fazer antes. É assim, como aqui eu não tenho o nome dos métodos, e para não estar sempre a olhar para a documentação. Sim. Se não existe. Não é text também. Vamos aqui ao outro exemplo, ao da última aula, que lá tem. Caixa de texto, ora bem, btn.text mais igual, assim, isto como é uma propriedade, nem é necessário o método, isto é uma propriedade, então faz-se btn.text, text sem os parênteses. Sim, e cá em baixo faz logo ao contrário, ok, é tal coisa, é assim. Mas ao mesmo substring. Aqui no parse double. Sim, se calhar o nome também está errado. Parse, verifiquem o nome. Double ponto. Vamos aqui a documentação. Classe double. System. Classe double. Para então ver os métodos que temos aqui na classe double. Double. Ora bem, compare to equal this code is not a number, parse, é só parse. O método é só parse. Então aqui não precisa do parse double.
Força. É só que como falta no Visual Studio, complica um pouco aqui num dos métodos. E depois se é métodos é propriedade. Mantista. Já tenho atenção às variáveis. Ok, agora olhem para o código e pensem quando é que isto pode falhar. Quando é que este código pode falhar? É preciso pensar, se a caixa de texto está vazia, o que é que vai acontecer? Tem que pensar, se a caixa de texto tiver só um dígito, o que é que acontece? Será que ainda vai falhar? Então, eu tenho aqui várias possibilidades. Aqui, sim, vários caças. Portanto, ele obtém isto. If bt num ponto length, se isto, assim, para já o número pode ser a nulo, se isto for igual a nulo, portanto, se não tiver nada na propriedade text, em princípio isto devolve nulo. Se devolve nulo, temos que fazer alguma coisa se for nulo. Se isto for nulo ou sim, ok, mas é isso que temos que dizer. Se for nulo ou se tiver só um dígito, então a gente coloca na caixa de texto o que já lá estava. Ou uma string vazia. Ou num ponto length, se isto for igual a 1, quer dizer que temos só um dígito, então vamos colocar na caixa de texto aspas aspas. Else faz alguma coisa. Portanto, é muito importante sempre que programar alguma coisa pensar sempre nos limites. Pode ter informação, pode não ter, pode ter uma, duas, três, quatro. Portanto, isso é sempre importante. Portanto, estamos a programar o botão mais ou menos. Portanto, isto troca o sinal para positivo ou para negativo. Portanto, havia várias possibilidades de implementar isto. Uma possibilidade era ir a esta string à procura do sinal menos. Se tivesse lá, pagava-se. Se não tivesse, colocava-se. Outra solução. É assim, esperem que eu estou aqui a verificar. Isto não precisa disto para nada. Aqui do botão, não precisa do botão para nada. Aqui. Sim, portanto isto aqui não precisa do botão para nada. Só precisa buscar o texto. Portanto, colocar o texto. Se isto for diferente de nulo, então faço isto. Portanto, não preciso aqui estar a fazer o cast para nada. Aqui precisa disto para alguma coisa, do botão. Não. Assim, aqui estava a usar o botão, mas não preciso nada porque não vou. Quando eu der um clique num botão, eu vou alterar a caixa de texto. Não precisa deste botão para nada. Utilicei isto para o exemplo, mas eu não utilizo o botão para nada. Sim, o if todo vai ter que sair. Ora bem, vamos buscar o texto. Se o texto for. Sim, que eu estou a falar que isto é txt result. Txt result ao lado daquilo. Quando o resultado fica nesta variável e não txt result não no botão.
Estava a só ali o botão, mas o botão não interessa para nada. Vou pegar aqui isto. btn.text, sim, também é btn, isto é txt results. txt result, aqui vai ser, portanto vamos buscar o texto à caixa de texto. Se o número for diferente do nulo, ou se o complemento for igual a 1, coloca-se no texto aspas, caso contrário, faz aquilo tudo e coloca na caixa de texto. Assim já tem mais lógica. Okay. Verifiquem se está a funcionar para depois continuarmos. Portanto, o botão que adiciona um ponto tem que verificar se já existe ou não um ponto na caixa de texto. Sim, mas o apagar pode apagar. A questão é que não queremos é que isto escreva mais do que um ponto. Não podemos ter mais do que um pontinho. Isso é o que estamos a evitar aqui com este ciclo. Portanto, vamos à procura de onde é que está o pontinho, como é index of. Se isto devolver um número menor que 0, quer dizer que não existe. Não há nenhuma posição onde esse pontinho se encontra. Então adiciona-se ao fim da caixa de texto um pontinho.